Olá, me chamo Lucas Kugler, sou historiador e coordenador do núcleo educativo aqui do parque e também o idealizador da Feira Medieval. Hoje eu estou aqui para conversar sobre a Frísia, mas não é sobre a história da cooperativa que está instalada hoje em Carambeí. E também não é sobre a província atual dos Países Baixos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a Frísia medieval, especificamente na Alta Idade Média. Como vimos no vídeo passado, foram os nacionalistas do século XIX que voltaram para a Idade Média para buscar uma raiz de suas identidades históricas. As identidades nacionais, como nós conhecemos hoje, não são as mesmas dessa ancestralidade pregada como um mito fundador, por esses nacionalistas românticos. Para entendermos melhor quem eram os frísios da Idade Média, precisamos entender o contexto local medievo daquela região e a influência cultural de seus vizinhos. Com evidências de fontes arqueológicas, existe uma proposta que ocorreu um hiato populacional na região no século IV, vindo a ser habitada novamente por um novo fluxo habitacional que chega somente no século V. Apesar de se chamarem de frísios, eles não são os mesmos frísios que habitavam a região lá na época dos romanos. O termo frísio, em alguns momentos, pode compreender tanto uma etnia quanto uma identidade geográfica e política. Dentre as ondas migratórias que chegaram na Frísia, duas ondas importantes chegaram na forma dos anglo-saxões e jutos e noruegueses. A terra dos frísios, na era viking, era chamada pelas fontes de Frísia ou Frésia. A Frísia podia ser resumida em uma esfera cultural que ora se expandia ou se reduzia, fazendo fronteira com os mundos anglo-saxões e escandinavos. A primeira menção nessa região foi na época dos romanos, que descreviam a região costeira da Frísia. Após os romanos, só vamos ouvir novamente sobre a região através dos relatos dos carolíngios, que eram os francos que faziam parte da dinastia carolíngia fundada pelo Pepino o Breve. As fontes francas incentivaram a ideia de que os frísios eram um povo marítimo estabelecido principalmente nas regiões litorâneas. E apesar dos lendários fracassos em converter os teimosos frísios, como Hedbad, o rei frísio, que se recusou a ser convertido por temer não poder se sentar mais com seus ancestrais, conforme a sua crença pagã, e a morte de Bonifácio, em 754, a cristianização frísia foi lenta e acompanhou a expansão do poder carolíngio. No entanto, apesar dessa proximidade cultural com os francos pela religião, mesmo após a conversão, os frísios tendiam a se sentir uma afinidade cultural mais forte com seus vizinhos nórdicos, possivelmente pela proximidade dos estilos de vida marítimo e também pela sua conexão linguística entre o antigo frísio e o antigo nórdico. Podemos observar esse elo cultural linguístico entre alguns idiomas modernos que compartilham o mesmo tronco linguístico, como por exemplo, com a palavra ovelha. Em frísio, skip, inglês ship, alemão schaf, holandês schap. A palavra dia, em frísio, day, inglês day, alemão tag, holandês dag. Contatos entre a costa frísia e a Escandinávia aconteciam muito antes da era viking. O primeiro contato viking com a Frísia ocorreu em 810 em diante. Os vestígios arqueológicos apontam que as relações entre essas duas regiões eram variadas e intensas, tanto pela influência linguística, como já observamos, como pelos textos literários deixados para trás. Com a era viking, no entanto, se iniciou uma nova fase de contato entre esses dois povos, marcadas por muitos ataques vikings entre o século 9 e 10, aumentando as conexões políticas entre os reinos dinamarquês e partes centrais da Frísia. Isso era um novo contexto, junto com a expansão carolíngia. Uma fonte muito rica de informações produzida nessa época foi o Lex Frisianum, que foi um registro oficial das leis frísias sobre o pedido de Carlos Magno. O próprio Lex Frisianum nos mostra que a Frísia medieval não era uma região homogênea e centralizada. A região tinha sua própria forma de autonomia, com próprias leis que misturavam elementos da Frísia pagã e da Frísia cristã. O período sucessor deste momento é conhecido como o período dos condes, em holandês Gravent, onde é a primeira vez que os condados são instalados na Frísia, marcando o começo de um feudalismo local. As fontes arqueológicas da era viking evidenciam tanto incursões vikings sobre a Frísia como também alianças políticas, retaliações e trocas, como sugere uma espécie de runa encontrada em Sigtuna, na Suécia, que dizia a seguinte mensagem: a guilda irmã Frísia ergueu essa pedra em memória de Porkval, o seu irmão de guilda, que Deus ajude o seu espírito, Bjorn escreveu. Uma das fontes que diretamente atesta as relações Frísia e Escandinávia na era viking foi um anel de pescoço encontrado com a seguinte descrição:
Nós visitamos os rapazes da Frísia e fomos nós quem compartilhamos os espólios da batalha. Alguns teóricos acreditam que essa inscrição representa as incursões vikings na Frísia, tanto como possíveis incursões vikings conjuntas entre os frísios e os escandinavos, invadindo e saqueando outras regiões. Outra fonte que cita um possível viking frísio são os anais de Lindisfarne, citando um suposto Ubbi Frésicos. Não se sabe se é o mesmo Ubbi, filho bastardo de Ragnar Lodbrok, ou então um suposto outro Ubbi. Um outro frísio viking citado na Gesta Normanna do Kun, outro documento, é o Dudo, de São Quentin, que acompanhava o famoso viking Rolo da Normandia. Sim, esses dois personagens que eu citei aparecem na série Vikings, mas vale a pena lembrar que a série comete uma série de anacronismos e reduz quase toda a história da era viking em apenas uma geração, sem falar que os seus trajes são completamente diferentes das roupas históricas. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, é possível que um frísio fosse um viking ao mesmo tempo? Sim, totalmente possível. Nem todos os vikings eram escandinavos, até porque viking era uma profissão, não um povo, análoga à prática da pirataria. Muitos vikings eram fazendeiros quando não estavam em alto mar, e, inclusive, muitos escravos eram feitos após os saques vikings e estes eram levados para a Escandinávia e se tornavam vikings posteriormente, alguns deles. Outro fato que sugere a participação de frísios em incursões vikings eram os registros de leis que citavam situações onde, se um homem frísio for forçado a se juntar a um bando viking e partir em pilhagem, caso ele retorne, a sua propriedade seria comprada, vamos dizer assim, ele pode recuperar ela como um direito seu. Assim como também seria perdoado de todos os seus crimes que ele cometeu enquanto estivesse saqueando outras regiões com os vikings. Mas este é só um pedaço da história da região. Escolhemos falar sobre a Frísia na Alta Idade Média justamente pela proximidade de um recorte muito popular no imaginário neomedieval, a Era Viking, que muitas vezes é representada de forma anacrônica em séries, filmes e jogos. E também porque este marco nos ajuda a refletir sobre a emergência de um ocidente medieval pautado no cristianismo, que além de propagar um secretismo cultural pelas mais diversas regiões da Europa, criou uma sociedade da liturgia, que aproximou culturalmente identidades étnicas distintas, contribuindo assim com uma identidade europeia. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!